O sol de inverno, pálido e sem grande convicção, derramava uma luz fraca sobre o cemitério da Consolação. Não nas alamedas principais, onde mausoléus de mármore e granito se erguiam como palacetes em miniatura, guardando os nomes de famílias cujos legados estavam gravados em bronze e pedra. Mas nos fundos, numa área esquecida onde a relva crescia teimosa entre as lápides simples e rachadas, a luz parecia ainda mais melancólica, como se pedisse desculpas por iluminar um lugar de tanto esquecimento. Era ali, naquele recanto de silêncio e abandono, que a história de Léo, um menino de 10 anos, se entrelaçava com a da eternidade. Léo não tinha a aparência de quem pertencia a lugar nenhum, muito menos àquele. Seus pés descalços, calejados e sujos de terra, moviam-se com uma familiaridade silenciosa entre os túmulos. Vestia uma camiseta puída, que um dia fora vermelha, agora um tom desbotado de tijolo, e uma bermuda jeans que lhe ficava larga na cintura fina. Seus cabelos, de um castanho escuro e denso, caíam sobre a testa, mas não conseguiam esconder o olhar sério e profundo de seus olhos, que pareciam carregar uma maturidade muito além de sua idade. Em uma das mãos, ele segurava um balde pequeno de plástico, que já fora de margarina, contendo água. Na outra, um pedaço de pano velho, outrora parte de um lençol. Ele parou diante de uma sepultura modesta, a mais simples entre as simples. Uma cruz de cimento, já gasta pelo tempo, e uma pequena placa de metal onde se lia com dificuldade: Laura Alves, descanse em paz. Não havia flores nem estátuas de anjos. Havia apenas a terra batida e a promessa silenciosa de um filho que se recusava a deixar a memória de sua mãe ser engolida pelo mato e pelo tempo. Com a delicadeza de um artesão, Léo ajoelhou-se na terra úmida. Primeiro, com as próprias mãos, arrancou as pequenas ervas daninhas que ousavam brotar ao redor da lápide. Fazia isso com um cuidado que beirava o sagrado, como se estivesse preparando um jardim para a mais nobre das rainhas. Depois, mergulhou o pano na água do balde e começou a limpar a cruz e a placa. Seus movimentos eram metódicos, ensaiados pela repetição de incontáveis visitas. Limpava cada letra do nome de sua mãe, cada centímetro da superfície fria, como se com seu toque pudesse aquecê-la. Enquanto a sujeira e o limo cediam lugar ao cinza limpo do cimento, a mente de Léo viajava para um tempo em que aquela frieza não existia. Ele via o sorriso de Laura, um sorriso que parecia iluminar o barraco apertado onde viviam na comunidade do sol nascente. Ela tinha o dom de transformar o pouco que tinham em um banquete, o chão de terra batida em um salão de dança. Meu príncipe, ela o chamava, afagando seus cabelos enquanto cantava canções de ninar inventadas na hora, com melodias que falavam de estrelas e de um futuro brilhante. Ele se lembrava do cheiro de bolo de fubá que ela fazia nas tardes de domingo, o único luxo que conseguiam se permitir. O barraco se enchia de um aroma doce que, por algumas horas, mascarava o cheiro de mofo e da pobreza que o cercava. Laura trabalhava como diarista, saía antes do sol nascer e voltava quando a lua já estava alta. Suas mãos eram ásperas do trabalho pesado, mas seu toque no rosto de Léo era sempre o mais suave do mundo. Você vai ser um homem bom, meu filho, ela dizia, com os olhos fixos nos dele. Não importa o que a gente não tem, o que importa é o que a gente tem aqui dentro. E ela tocava o peito dele, bem no lugar do coração. Aqui dentro, Léo, você tem um tesouro, cuide bem dele. A doença chegou como uma tempestade de verão, rápida e devastadora. Uma tosse que não passava, uma febre que não cedia. O posto de saúde da comunidade vivia lotado e sem recursos. Conseguiram uma consulta, depois outra. Falaram em pneumonia, em exames que precisavam ser feitos com urgência em um hospital maior. Mas a urgência do sistema de saúde não era a mesma urgência de uma mãe que se apagava diante do filho.
Quando finalmente conseguiram a vaga para a internação, era tarde demais. Léo se lembrava do último dia, do aperto fraco da mão dela na sua, do sussurro quase inaudível. Eu te amo, meu príncipe, para sempre, para sempre. Para um menino de 10 anos, para sempre era um conceito assustadoramente longo. Desde a partida de Laura, há quase um ano, o mundo de Léo havia perdido a cor e o som. Ele agora morava com sua avó, Dona Elvira, uma senhora curvada pelos anos e pela artrose, cujo amor era imenso, mas cujas forças eram poucas. Viviam da parca aposentadoria dela, que mal dava para o aluguel e para o arroz com feijão de cada dia. O tesouro que sua mãe dissera que ele tinha no peito parecia, na maioria dos dias, apenas um buraco frio e dolorido. Mas a promessa de ser um homem bom, essa ele não esquecera. E para Léo, ser bom começava por honrar a única pessoa que lhe dera tudo, mesmo sem ter nada. A limpeza do túmulo era seu ritual, sua forma de continuar cuidando dela, de manter sua conexão viva. Era sua missa particular, sua oração silenciosa. Terminada a limpeza, a cruz e a placa brilhavam modestamente sob o sol fraco. Léo se sentou no chão, abraçando os joelhos. O silêncio do cemitério não o assustava. Era um silêncio que o acolhia. Ele começou a conversar com a mãe, como sempre fazia. Sua voz era um sussurro, um segredo compartilhado apenas com o vento. Oi, mãe, sou eu, o Léo. Hoje eu consegui juntar umas latinhas a mais. Dona Elvira disse que vai comprar um pedaço de carne para a gente comer no jantar. Faz tempo que a gente não come. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. A escola tá igual. A professora disse que eu sou bom em matemática. A senhora ia gostar de saber disso. Ele olhou ao redor para os túmulos vizinhos, cobertos de mato. Sentia-se como o guardião daquele pequeno pedaço de chão. Sabe, mãe, às vezes é tão difícil. A avó sente muita dor nas costas e eu tento ajudar, mas eu não sou a senhora. As lágrimas, sempre teimosas, começaram a se formar em seus olhos. Ele as enxugou com as costas da mão suja, deixando um rastro de lama na bochecha. Eu só queria te mostrar minha prova de matemática. Eu tirei 9. A senhora ia fazer aquele bolo de fubá para comemorar, né? A imagem do bolo, o cheiro, o sorriso dela, tudo veio de uma vez, uma avalanche de memória e dor. O nó em sua garganta apertou e o sussurro se quebrou em um soluço contido. Ele se inclinou para a frente, encostando a testa na placa fria de metal, o último resquício físico de sua mãe no mundo. O frio do metal pareceu atravessar sua pele, um contraste brutal com o calor das lembranças. Sinto saudade, mãe, ele sussurrou, a voz embargada, a frase se perdendo no silêncio do lugar. Sinto tanta saudade. Ele não sabia, mas sua prece solitária não estava sendo ouvida apenas pelo vento. A alguns metros de distância, perto de um imponente mausoléu de mármore negro que pertencia à família Monteiro, uma mulher observava a cena. Seu nome era Helena Monteiro. Vestia um tailleur de linho cinza, de corte impecável, e sapatos de salto baixo, que denunciavam uma elegância discreta e atemporal. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque perfeito, e seu rosto, embora marcado por finas rugas, ainda guardava a beleza de sua juventude. Mas seus olhos, de um azul profundo, estavam velados por uma tristeza crônica, uma melancolia que nem a fortuna incalculável de seu falecido marido conseguia aplacar. Helena vinha ao cemitério toda semana, uma rotina que mantinha há 2 anos, desde a morte de Roberto. Ela depositava lírios brancos, os favoritos dele, no jazigo da família, e ali permanecia por alguns minutos, perdida em seus próprios pensamentos de solidão. Para ela, o lugar era um lembrete de sua própria viuvez, do silêncio que agora preenchia sua mansão gigantesca, dos jantares solitários e da ausência de um propósito. Seu único filho, Ricardo, morava no exterior e vivia imerso em seu próprio mundo,
ligando apenas em datas comemorativas. Helena era, em todos os sentidos, uma mulher cercada de luxo e vazia de afeto. Naquele dia, algo diferente chamou sua atenção. A figura pequena e solitária do menino, tão concentrado em sua tarefa. A princípio, ela sentiu um aperto de pena. Criança de rua, talvez, pensou. Mas então, ela observou mais atentamente. Viu a ternura em seus gestos, a dedicação com que ele limpava a sepultura humilde. Não era um trabalho, era um ato de amor. Um amor tão puro e visceral que parecia irradiar e aquecer o ar frio ao redor dele. Ela o ouviu sussurrar sem entender as palavras, mas compreendendo perfeitamente o sentimento. E então o viu se curvar, a pequena testa contra a lápide, e ouviu clara e devastadoramente a frase que ecoaria em sua alma. Sinto saudade, mãe. Uma lágrima solitária escapou dos olhos de Helena e rolou lentamente por sua face. Não era uma lágrima de pena pela pobreza do menino. Era uma lágrima de reconhecimento. Naquele garoto sujo e descalço, ela via uma devoção que o dinheiro não compra, uma riqueza que ela, com todos os seus milhões, não possuía. Aquele sussurro carregado de uma dor e de um amor tão profundos atingiu em cheio o vazio em seu próprio coração. Era como se, por um instante, a dor daquele menino desse nome à sua própria solidão. Ele limpava a memória de sua mãe com água e um pano velho. E ela? O que fazia com a memória de seu marido, além de cobri-la de flores caras que murchavam em poucos dias? Léo, alheio a tudo, levantou-se, deu um último olhar para o túmulo agora limpo, como se dissesse missão cumprida. Pegou seu balde vazio e, com os mesmos passos silenciosos, começou a se afastar, desaparecendo por entre as lápides, de volta ao seu mundo de lutas e privações. Helena Monteiro permaneceu imóvel, os lírios brancos esquecidos em suas mãos. O menino havia partido, mas sua imagem estava gravada em sua mente. O som de sua voz, a pureza de seu gesto, algo dentro dela, algo que ela pensava estar adormecido para sempre, começou a despertar. Uma ideia, a princípio tênue e absurda, mas que a cada segundo ganhava uma força irresistível. Ela não sabia o nome do menino, não sabia onde ele morava, mas sentia, com uma certeza que não experimentava há anos, que seus destinos haviam acabado de se cruzar de uma forma irreversível. Aquele encontro não fora um acaso, fora uma resposta. O feitiço que prendia Helena Monteiro ao chão de granito finalmente se quebrou. Os lírios brancos em sua mão, antes um símbolo de luto e rotina, agora pareciam um detalhe sem importância, um vestígio de uma vida anterior que terminara minutos atrás. O menino, Léo, já havia sumido de vista, engolido pela paisagem de cruzes e anjos de pedra. Um pânico frio, o medo de perder aquela conexão frágil e recém-descoberta, tomou conta dela. Com uma urgência que surpreendeu a si mesma, Helena virou-se e caminhou a passos rápidos para fora do cemitério, seus saltos ecoando no silêncio. Afonso, seu motorista e fiel escudeiro, há mais de 20 anos, um homem de postura impecável e rosto sereno, notou sua pressa e abriu a porta do sedã preto e reluzente, um oásis de luxo e silêncio em meio à agitação da cidade. Afonso, rápido, disse ela, a voz firme, mas com um tremor de ansiedade. Aquele menino que acabou de sair, de camiseta vermelha desbotada, carregando um balde. Eu preciso saber para onde ele vai. Siga-o, por favor, mas com discrição. Não o assuste. Afonso, acostumado à placidez e à melancolia previsível de sua patroa, ergueu uma sobrancelha, intrigado. Ele tinha visto o garoto de relance, apenas mais uma das muitas crianças pobres que circulavam pela região. Mas a ordem era clara e o tom de Helena não admitia questionamentos. Sim, senhora, respondeu ele, fechando a porta com suavidade e assumindo o volante. O carro luxuoso deslizou para fora do cemitério.
um predador silencioso na selva de asfalto. A alguns quarteirões de distância, avistaram a pequena figura de Léo. Da perspectiva do interior climatizado do carro, com seus bancos de couro e acabamento em madeira, o menino parecia ainda mais frágil e deslocado. Ele caminhava pela calçada, não com a pressa de quem tem um destino certo, mas com o passo cadenciado de quem percorre um caminho longo e familiar. Para Helena, cada passo de Léo era uma revelação. Ele não seguia pelas avenidas largas e arborizadas. Em vez disso, embrenhava-se por ruas secundárias, onde os prédios bem cuidados davam lugar a sobrados com a pintura descascada e a comércios populares com letreiros gastos. O carro de Helena, uma ilha de riqueza, atraía olhares curiosos e, por vezes, ressentidos. Afonso manobrava com perícia, mantendo uma distância segura, mas constante. "Onde será que ele vive?" sussurrou Helena, mais para si mesma do que para o motorista. A jornada de Léo continuava. Ele parou em frente a uma padaria, não para entrar, mas para olhar a vitrine de pães e doces com uma expressão que misturava desejo e resignação. Depois, abaixou-se para recolher uma lata de alumínio amassada na sarjeta, depositando-a com um barulho metálico dentro de um saco maior que tirou do bolso. Cada lata era uma moeda. Cada moeda, um passo para longe da fome. Helena sentiu uma pontada no coração. Ela, que podia comprar a padaria inteira com um único telefonema, observava um menino cuja maior ambição naquele momento era encontrar lixo reciclável. A injustiça do mundo, um conceito que para ela sempre fora abstrato, uma notícia no jornal da noite, agora tinha um rosto, pés descalços e uma camiseta desbotada. O caminho os levou para a periferia da cidade, para uma área onde o asfalto terminava abruptamente, dando lugar a ruas de terra esburacadas. A paisagem mudou drasticamente. Os prédios foram substituídos por um emaranhado de casas de alvenaria sem reboco e barracos de madeira, que se equilibravam precariamente em um morro. Era a comunidade do sol nascente. O ar era impregnado por uma mistura de cheiros, terra molhada, fumaça de lenha, o tempero do almoço vindo de uma janela aberta. Crianças corriam e gritavam, cachorros vira-latas se espreguiçavam ao sol, e o som de um pagode animado vazava de um bar na entrada da comunidade. Afonso parou o carro na base do morro. "Senhora, não creio que seja prudente prosseguirmos. O carro chama muita atenção e as ruas são estreitas demais." Helena não ouvia. Seus olhos estavam fixos em Léo, que agora subia com agilidade uma viela íngreme, cumprimentando com um aceno de cabeça um homem que consertava uma moto, desviando de uma poça de água e desaparecendo atrás de uma curva. "É aqui que ele mora", disse ela, a voz baixa. O contraste entre sua mansão no Morumbi e aquele lugar era tão violento que a deixou sem ar. A luta que ela apenas intuíra no cemitério agora se materializava em forma de tijolos aparentes e telhas de amianto. A resiliência e a dignidade do menino, vistas naquele contexto, tornavam-se ainda mais extraordinárias. "Afonso, preciso que você descubra tudo o que puder sobre ele, com o máximo de cuidado. Quero saber seu nome, com quem ele vive, qual a sua história. Use os contatos que forem necessários, mas não quero que ninguém da comunidade se sinta investigado. Seja um fantasma." "Entendido, senhora Monteiro. Farei o meu melhor." Afonso sabia que aquela não era uma tarefa comum, mas entendia a seriedade no olhar de sua patroa. Havia um propósito ali que ele não via há muito tempo. Enquanto isso, Léo chegava ao seu destino. Um pequeno barraco nos fundos de um terreno compartilhado, com paredes de madeira que um dia foram pintadas de azul e um telhado de zinco que produzia uma sinfonia de estalos sob o sol. Ele empurrou a porta, que rangeu em protesto. "Benção, vó", disse ele ao entrar no cômodo único que servia de sala, quarto e cozinha.
Dona Elvira estava sentada em uma cadeira de plástico, os pés apoiados em um caixote. Suas mãos, nodosas pela artrose, descascavam batatas lentamente sobre uma bacia em seu colo. Seu rosto era um mapa de rugas e preocupações, mas seus olhos se iluminaram ao ver o neto. Deus te abençoe, meu filho. Demorou hoje. O cemitério estava mais sujo, vó, e eu conseguia encher quase um saco de latinha na volta. Ele mostrou o saco com orgulho. Acho que dá para comprar o seu remédio para dor e ainda sobra um troco. O sorriso de Dona Elvira vacilou por um instante. O remédio era uma batalha constante. Sua aposentadoria mal cobria o aluguel do barraco e as contas de água e luz. A comida e, principalmente, os analgésicos para suas articulações doloridas dependiam da sorte e do esforço de Léo na coleta de recicláveis. Você não devia se preocupar com isso, menino. Você tem que estudar, ser criança, disse ela, a voz carregada de um amor culposo. Eu gosto de ajudar, vó. E a mãe sempre disse que a gente tem que cuidar um do outro. Ele se aproximou e beijou a testa enrugada dela. E eu consegui uma coisa. Ele enfiou a mão no bolso da bermuda e tirou algumas moedas e uma nota de R$2 amassada, o pagamento por ter ajudado o dono de um bar a descarregar engradados. Colocou o dinheiro na mão da avó. Lembra que eu falei para a mãe que a gente ia comer carne hoje? Acho que isso dá para comprar um pedacinho de linguiça, pelo menos. Os olhos de Dona Elvira se encheram de lágrimas. Ela segurou a mão pequena e calosa do neto entre as suas. Aquele menino, tão jovem, carregava o peso de responsabilidades que não deveriam ser suas. Ele era seu orgulho e sua maior preocupação. Você é um anjo, Léo. Um anjo que sua mãe me deixou de presente. Ela fungou e limpou os olhos com o avental. Vá lavar essas mãos, vou colocar as batatas para cozinhar e depois você vai lá no mercadinho do seu Zé. Peça a linguiça mais barata que ele tiver. Enquanto Léo se lavava em uma bacia nos fundos do barraco, o mundo lá fora continuava a girar. Dentro do sedã preto, Helena olhava para a entrada da viela por onde o menino desaparecera. A imagem do barraco, a realidade da comunidade, tudo se misturava em sua mente com a cena do cemitério. Aquele menino não era apenas um menino. Ele era um símbolo da bondade que sobrevive nas condições mais áridas, do amor que floresce nos escombros do abandono. Ela pensou em seu filho, Ricardo, em Londres. Pensou em sua última conversa, uma chamada de vídeo rápida e superficial, onde ele falara sobre investimentos, sobre a nova namorada, sobre o tempo frio. Ela o amava, claro, mas uma distância fria havia se instalado entre eles, uma distância feita de fusos horários, prioridades diferentes e uma intimidade perdida. Ricardo tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas não possuía 1/10 da devoção que Léo demonstrava por uma mãe que já não estava ali. Vamos embora, Afonso, disse ela finalmente. Sua voz estava diferente, mais calma, mais decidida. A melancolia habitual dera lugar a uma faísca de determinação. O carro deu a volta e começou a viagem de retorno ao Morumbi, atravessando a cidade novamente, fazendo o caminho inverso da pobreza para a opulência. Mas Helena não estava mais vendo a paisagem. Em sua mente, um plano começava a se formar. Um plano audacioso que a assustava e a entusiasmava na mesma medida. Não se tratava mais apenas de ajudar. Ajudar era fácil, era dar uma cesta básica, pagar uma conta. Era um gesto impessoal que mantinha a distância segura entre os mundos. Não. O que ela sentia era diferente. Era uma necessidade de se conectar, de participar, de mudar um destino. Aquele menino, com seu ato de amor em um cemitério, havia lhe devolvido algo que ela nem sabia que havia perdido. Um propósito. Ele cuidava da memória de sua mãe. Talvez, apenas talvez, ela pudesse cuidar do futuro dele. Naquela noite, em 2 cantos opostos da mesma cidade, 2 vidas se preparavam para dormir sob o mesmo céu estrelado.
Em um barraco na comunidade Sol Nascente, Léo dividia com a avó um prato de arroz com batatas e pedacinhos de linguiça. Para ele, era um banquete. Antes de se deitar no colchão fino no chão, ele olhou pela fresta da janela e procurou a estrela mais brilhante, a que ele chamava de Estrela da Mãe, e sussurrou um boa noite silencioso. Havia esperança em seu coração, a esperança simples de um novo dia. Em uma mansão silenciosa, cercada por um jardim impecável e obras de arte, Helena Monteiro dispensou o jantar. Sentada em sua poltrona com uma xícara de chá intocada ao lado, ela olhava para um porta-retratos com a foto de um Roberto sorridente. Pela primeira vez em 2 anos, ela não sentia apenas a dor da perda. Sentia gratidão. O menino do cemitério, o guardião da memória, havia aberto uma porta em sua alma, e ela estava decidida a atravessá-la. O primeiro passo seria a informação. O segundo, a ação. Os dias que se seguiram foram para Helena Monteiro uma lição de paciência e uma tortura de antecipação. Enquanto ela se movia pelos corredores silenciosos de sua mansão, sua mente estava a quilômetros de distância, subindo as vielas de terra da comunidade Sol Nascente. Fiel à sua palavra, Afonso se tornou um fantasma. Ele não usou a abordagem direta ou a intimidação que o dinheiro poderia comprar. Em vez disso, usou a inteligência e a discrição de quem navega por mundos diferentes há décadas. Sua primeira parada foi o mercadinho de seu Zé, na entrada da comunidade. Afonso, vestindo roupas simples que guardava para tais ocasiões, entrou não como o motorista de uma milionária, mas como um homem procurando informações para uma suposta campanha de caridade de sua igreja. Seu Zé, um homem de bigode farto e coração maior que o balcão, era o epicentro social da comunidade. Ele conhecia a todos, e a história de Dona Elvira e seu neto era uma das que lhe tocavam especialmente. Em menos de 1 hora, Afonso tinha o quadro completo. Soube os nomes, Leonardo e Elvira Alves. Ouviu a história da morte trágica de Laura, a filha de Elvira e mãe de Léo, uma mulher descrita por todos como trabalhadora e cheia de vida. Descobriu a luta diária de avó e neto contra a pobreza, a dependência da aposentadoria mínima e da coleta de recicláveis. E o mais importante, seu Zé falou com a voz embargada da artrose severa que castigava Dona Elvira, uma condição que piorava drasticamente com o frio e a umidade, e de como o pequeno Léo movia céus e terras para nunca deixar faltar o caro analgésico que trazia algum alívio à avó. Quando Afonso relatou os fatos a Helena, a imagem que ela tinha de Léo se solidificou. Ele não era apenas um menino bom. Era um pilar, um pequeno guerreiro sustentando seu mundo frágil. A admiração de Helena se aprofundou, tornando-se uma necessidade visceral de intervir. Ela instruiu Afonso a monitorar a situação à distância, aguardando o momento certo, uma brecha onde sua ajuda pudesse ser oferecida não como caridade, mas como uma resposta a uma necessidade premente. Esse momento não tardou a chegar. Uma frente fria e úmida desabou sobre a cidade. Para os ricos, significava lareiras acesas, vinhos e o conforto do aquecimento central. Para os moradores da Sol Nascente, significava roupas que não secavam, o frio que se infiltrava pelas frestas dos barracos e a exacerbação de todas as dores do corpo e da alma. Para Dona Elvira, a frente fria foi uma sentença de agonia. A dor começou como uma pontada familiar em suas juntas, mas rapidamente evoluiu para um incêndio que paralisava seus joelhos e quadris. Naquela noite, ao tentar se levantar para ir ao banheiro improvisado nos fundos, suas pernas cederam. O baque surdo de seu corpo no chão de cimento acordou Léo em um sobressalto. Ele encontrou a avó caída, o rosto contorcido em uma máscara de dor, incapaz de se mover. O pânico gelado que Léo sentiu foi mais cortante que o próprio frio da madrugada. "Vó!"
Vó, fala comigo! Ele gritou, tentando erguê-la, mas seus braços de criança não tinham força suficiente. Não consigo, meu filho. Não consigo me mexer. Dói demais. Ela gemeu, as lágrimas escorrendo por suas têmporas. Acabou o remédio. A caixa acabou ontem. Aquelas palavras foram como um soco no estômago de Léo. Ele sabia. A última cartela tinha acabado e o dinheiro que juntara com as latinhas e o trabalho no bar mal dera para a comida da semana. Ele ajudou a avó a se arrastar de volta para a cadeira, cobriu-a com todos os cobertores que tinham e acendeu o fogão para aquecer um pouco o ambiente, mesmo sabendo que o gás também estava no fim. O desespero tomou conta dele. Era a personificação de seu maior medo. Ver a única pessoa que lhe restava no mundo sofrer, impotente. A lembrança da doença de sua mãe, da espera, da impotência, voltou com uma força avassaladora. Ele não podia deixar a história se repetir, não com sua avó. O tesouro que sua mãe lhe dissera para guardar no peito parecia ter sido roubado, deixando um vácuo de pânico. Movido por uma adrenalina febril, Léo tomou uma decisão. Ele não ia esperar. Ele não ia aceitar a derrota. Vestiu um agasalho fino, calçou suas sandálias gastas e pegou o pote de moedas que guardava para emergências. Contou. R$ 7,40. A caixa do remédio custava quase 40. Não importava. Ele tinha que tentar. Vó, eu vou na farmácia. Eu vou conseguir o remédio. Eu prometo, disse ele, a voz tremendo, mas determinada. Léo, não, meu filho. Está frio, é perigoso. A gente espera amanhecer, implorou ela. Não dá para esperar, vó. A senhora não pode ficar com essa dor. Ele deu um beijo em sua testa e saiu, correndo pelas vielas escuras e lamacentas. A garoa fina e gelada molhava seu rosto, misturando-se às lágrimas de medo que ele não conseguia segurar. Ele correu como se sua vida dependesse disso, descendo o morro e chegando às ruas asfaltadas, onde as luzes dos postes pareciam indiferentes à sua agonia. A farmácia 24 horas brilhava como uma miragem no fim da rua. Léo entrou, ofegante, o coração batendo na garganta. O farmacêutico, um homem de meia idade com ar cansado, olhou para o menino encharcado e sujo com desconfiança. Pois não? Perguntou a voz seca. Senhor, por favor, eu preciso do remédio para a dor da minha avó. É o Dorflex Forte, gaguejou Léo, estendendo a mão com as poucas moedas. Eu não tenho todo o dinheiro agora, mas eu juro que eu pago o resto. Eu cato latinha, eu limpo o chão da loja, eu faço qualquer coisa. Mas ela tá com muita dor, ela caiu, não consegue nem andar. O homem suspirou. Um suspiro de quem já ouviu histórias parecidas 1000 vezes. Garoto, eu sinto muito, mas não posso vender fiado. São as regras. E esse remédio precisa de receita. Você tem a receita? Léo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Receita. A última tinha se perdido na umidade do barraco há meses. Eu não tenho. Mas a gente sempre compra. Sem receita, sem dinheiro, sem remédio. Sinto muito, disse o homem, virando-se para arrumar uma prateleira, encerrando a conversa. Aquele foi o golpe final. A esperança que o fizera correr na chuva se desfez em nada. Derrotado, Léo saiu da farmácia e desabou na calçada molhada, o corpo tremendo de frio e de soluços. Ele havia falhado. Sua promessa não valera nada. A imagem de sua avó sofrendo o assombrava. Naquele momento, no limiar do desespero, Léo se sentiu completamente sozinho no mundo. Foi então que os faróis de um carro preto e silencioso pararam ao seu lado. A porta do passageiro se abriu. Uma voz suave, feminina e calma cortou o som da chuva. Leonardo! Léo ergueu o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Parada à sua frente, protegida por um grande guarda-chuva que Afonso segurava, estava uma senhora que ele nunca vira na vida. Ela era elegante, mesmo na penumbra da noite, e seu olhar não era de pena, mas de uma compaixão profunda e genuína.
Era Helena Monteiro. Afonso, em sua vigilância discreta, vira Léo sair correndo do barraco e ligara imediatamente para a patroa. Ele sabia que aquela era a crise. Aquele era o momento. Como a senhora sabe o meu nome? Sussurrou Léo, assustado e confuso. Eu vi você no cemitério, disse Helena, aproximando-se e se ajoelhando na calçada molhada, ignorando o protesto mudo de Afonso e a água que manchava seu casaco caro. Eu vi o cuidado que você tem com a sua mãe. Aquilo foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Léo ficou sem palavras. Alguém o tinha visto? Alguém tinha entendido? Meu motorista Afonso me contou que sua avó não está bem. É por isso que você está aqui? Ela perguntou a voz gentil. Léo apenas conseguiu assentir com a cabeça, as lágrimas voltando a rolar. Nós vamos conseguir o remédio para ela, afirmou Helena com uma certeza inabalável. Ela se levantou e olhou para o farmacêutico, que agora observava a cena pela vitrine, chocado ao reconhecer o carro e a figura imponente. Helena entrou na farmácia e sua presença mudou instantaneamente a atmosfera do lugar. Eu quero o analgésico mais forte que o senhor tiver e que seja seguro para uma senhora com artrose severa. E tudo mais que for necessário. O preço não é problema. Minutos depois, Helena saiu com uma sacola cheia de medicamentos, vitaminas e pomadas. Ela se voltou para Léo, que ainda estava paralisado na calçada. Vamos, Leonardo, vamos levar isso para a sua avó. Ela abriu a porta do carro. Entre, Afonso nos levará para a sua casa. Entrar naquele carro foi como entrar em outro universo. O cheiro de couro, o silêncio, o calor. Léo sentou-se na beirada do banco, com medo de sujar o estofado impecável. Helena sentou-se ao seu lado, colocando a sacola de remédios em seu colo, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Quando chegaram ao barraco e Helena entrou, o impacto foi visível em seu rosto. O espaço apertado, a umidade, a pobreza nua e crua, era muito pior do que ela imaginara. Dona Elvira, ao ver o neto chegar acompanhado daquela senhora desconhecida e carregando uma sacola de farmácia, ficou estarrecida. Léo correu para a avó com um copo d'água e os comprimidos. Helena se apresentou com calma e respeito, explicando brevemente o encontro no cemitério. Enquanto Dona Elvira tomava o remédio, um alívio quase instantâneo parecendo percorrer seu corpo, Helena olhava ao redor, seu coração apertado. Aquele não era um lugar para uma senhora doente e uma criança viverem. Com a avó agora mais calma e Léo ao seu lado, Helena tomou uma decisão que mudaria tudo. Dona Elvira, Leonardo, começou ela, a voz firme, mas cheia de emoção. O que eu vi seu neto fazer por sua mãe e o que eu o vi fazer pela senhora hoje, isso não é comum, isso é extraordinário. Eu não posso simplesmente ir embora. Eu quero ajudar, não apenas hoje. Quero garantir que a senhora tenha todos os seus remédios sempre e que vocês tenham comida na mesa. E mais importante, que Léo possa apenas estudar e ser a criança incrível que ele é. Léo e Dona Elvira se entreolharam, os olhos arregalados, a proposta tão grandiosa que parecia um sonho. Era uma luz, uma esperança tão intensa que chegava a doer, surgindo no exato momento da escuridão mais profunda. Aquele encontro, nascido da dor e do desespero, era sem dúvida o ponto de virada de suas vidas. A promessa de Helena Monteiro não foi uma palavra vazia sussurrada no calor do momento. Foi o início de uma revolução silenciosa na vida de Léo e Dona Elvira. A manhã seguinte à noite da crise não trouxe a ansiedade de sempre, mas sim a presença calma e organizada de Afonso. Ele não chegou com ordens, mas com soluções. A primeira foi levar Dona Elvira não a um posto de saúde, mas a um dos melhores hospitais da cidade, onde um reumatologista renomado, contatado pessoalmente por Helena, já a aguardava. Para Léo, que acompanhou a avó, entrar naquele hospital foi como pisar em outro planeta,
O chão brilhava, o ar era climatizado e as pessoas falavam em voz baixa e respeitosa. Dona Elvira foi tratada não como um número, mas como uma paciente, uma pessoa. Fizeram exames que ela nunca ouvira falar, com máquinas que pareciam saídas de filmes de ficção científica. O diagnóstico foi preciso, a medicação ajustada, e pela primeira vez em anos, ela recebeu um plano de tratamento que incluía fisioterapia e uma dieta específica. A dignidade daquele cuidado era um bálsamo tão poderoso quanto qualquer analgésico. Mas a mudança mais sísmica veio 2 dias depois. Helena os levou para ver um apartamento. Não era uma mansão, mas um apartamento de 2 quartos em um prédio simples, porém seguro e limpo, em um bairro de classe trabalhadora, a uma distância segura da poluição e do perigo do centro. Tinha janelas amplas que deixavam o sol entrar. Uma cozinha com todos os eletrodomésticos e, o mais inacreditável de tudo, um chuveiro que jorrava água quente com o simples girar de uma torneira. Quando Helena mostrou a Léo seu quarto, ele ficou parado na porta, sem reação. Havia uma cama com um colchão de verdade, uma escrivaninha para ele estudar e um guarda-roupa de madeira. Ele se aproximou da cama e tocou o lençol macio com a ponta dos dedos, como se fosse uma miragem que pudesse se desfazer. Naquela noite, ao se deitar pela primeira vez em um quarto só seu, Léo não precisou procurar a estrela da mãe pela fresta da janela. Ele fechou os olhos e sentiu o abraço do conforto e da segurança e chorou. Um choro silencioso, não de tristeza, mas de uma gratidão tão avassaladora que doía no peito. A ascensão de Léo estava apenas começando. Com a estabilidade do lar e a saúde da avó sob controle, Helena focou nele. Matriculou-o em uma das melhores escolas particulares da cidade. A transição foi um choque. Léo, com suas roupas simples e sua timidez, sentia-se um peixe fora d'água entre crianças que falavam de viagens ao exterior e usavam tênis que custavam mais do que sua avó recebia em um mês de aposentadoria. O conteúdo acadêmico também era um desafio. Ele estava anos-luz atrás dos colegas. No início, ele se sentiu um impostor, mas a memória das palavras de sua mãe, "Você tem um tesouro aqui dentro", e a confiança inabalável de Helena o sustentavam. Ele se agarrou aos estudos como uma tábua de salvação. Ficava até tarde na biblioteca da escola, pedia ajuda aos professores que se encantaram com sua sede de aprender e devorava os livros que Helena lhe dava de presente. Sua mente, antes ocupada com a sobrevivência, estava agora livre para absorver conhecimento. E ele floresceu. Sua aptidão para a matemática, antes apenas uma intuição, revelou-se um talento notável. Em poucos meses, ele não apenas alcançou a turma, como começou a se destacar. Helena se tornou uma presença constante. Ela não agia como uma benfeitora distante, mas como uma avó. Ajudava Léo com o dever de casa, levava-o para passear em parques, iam ao cinema. Aos poucos, o vazio na mansão de Helena começou a ser preenchido pelo som da risada de Léo. A melancolia em seus olhos deu lugar a um brilho de propósito e afeto. Ela estava construindo uma nova família, tijolo por tijolo. Entretanto, do outro lado do Atlântico, em um escritório de vidro e aço em Londres, essa nova felicidade era vista com crescente ressentimento. Ricardo Monteiro, o filho único de Helena, não gostava do que ouvia. As ligações com sua mãe, antes previsíveis e um tanto protocolares, agora eram dominadas por um nome: Léo. Ah, Ricardo, você não imagina. Léo tirou a maior nota da classe em ciências. Levei Léo para conhecer o museu. Ele ficou fascinado. Léo me lembra tanto você quando era pequeno. Ricardo, um homem de 30 e poucos anos, acostumado a ser o centro do universo de sua mãe, sentiu uma pontada de irritação que rapidamente se transformou em alarme. Para ele, Léo não era uma criança para ser amada, mas uma variável desconhecida que ameaçava o status quo. Sua mãe, em sua visão, era uma mulher solitária e vulnerável.
A história de um menino pobre do cemitério soava-lhe como um roteiro barato de um golpe. A afeição de Helena era para ele um sintoma de senilidade. Seus gastos com o menino e a avó, um desperdício de seu futuro patrimônio. Movido por uma mistura tóxica de ciúme, preconceito e ganância, Ricardo tomou uma decisão. Mãe, estou com saudades. Resolvi tirar umas férias e passar umas semanas no Brasil. Chego na sexta-feira, anunciou ele em uma ligação, o tom falsamente casual. A chegada de Ricardo foi como uma nuvem escura encobrindo o sol. Ele era a antítese de tudo o que Léo representava. Alto, vestido com roupas de grife e com um ar de arrogância polida, ele analisou o novo arranjo de sua mãe com um olhar crítico e frio. O primeiro encontro entre Ricardo e Léo aconteceu na mansão, durante o almoço de domingo. Helena havia preparado o evento com carinho, na esperança de que seu filho visse com os próprios olhos a maravilha que era Léo. O resultado foi um desastre. Então este é o famoso Léo, disse Ricardo, estendendo a mão para o menino, mas sem olhá-lo nos olhos, o sorriso forçado não alcançando seu olhar gélido. Mamãe fala muito de você, diz que te encontrou. Onde foi mesmo? Ah, sim, limpando um túmulo. A palavra limpando foi dita com um leve desdém, como se falasse de um gari. Léo, intimidado, apenas apertou a mão do homem e murmurou um oi. Durante o almoço, Ricardo conduziu um interrogatório velado. E você gosta da sua nova escola, Léo? Deve ser bem diferente do que você estava acostumado, não? Os outros meninos, eles não te acham diferente? Cada pergunta era uma agulha, projetada para fazer Léo se sentir pequeno, um intruso. A escola é boa, os professores me ajudam muito, respondeu Léo, a voz baixa, sentindo o peso do olhar de Ricardo. Helena tentava intervir mudando de assunto, elogiando as notas de Léo, mas Ricardo era implacável. Ele se virou para a mãe, o tom agora de falsa preocupação. Mãe, a senhora tem certeza de que está fazendo a coisa certa? Dar tudo assim, de mão beijada? Isso não cria caráter. As pessoas precisam lutar por suas conquistas. Léo lutou mais aos 10 anos do que você em sua vida inteira, Ricardo, respondeu Helena, a voz firme, a decepção evidente. A tensão era palpável. Léo, com a resiliência forjada na adversidade, não chorou nem retrucou. Ele permaneceu em silêncio, o coração apertado, reconhecendo naquele homem o tipo de maldade que sua mãe o ensinara a evitar. A maldade que nasce do orgulho e do desprezo. Mais tarde, quando Léo já havia ido para casa com Dona Elvira, o confronto real aconteceu. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora não percebe? Disse Ricardo, andando de um lado para o outro na sala suntuosa. É o golpe do menino pobre e da avó doente. Eles viram uma viúva rica, solitária e vulnerável e deram o bote. Essa gente é especialista nisso. Eles sabem farejar dinheiro e fraqueza a quilômetros de distância. Não se atreva a falar deles assim. Helena retrucou, levantando-se, a fúria justa em seus olhos azuis. Eu vi a alma daquele menino. Vi a bondade e a decência que o dinheiro não compra e que, francamente, você parece ter esquecido o que é. Ele não me pediu nada. Eu que ofereci. Ele me deu um propósito, algo que nem meu próprio filho parece se importar em me dar. Eu me importo, e é por isso que estou aqui, para proteger a senhora de si mesma e para proteger o legado do meu pai. Gritou Ricardo, a máscara de filho preocupado finalmente caindo e revelando o rosto da ganância. A senhora está gastando uma fortuna com esses estranhos. Um apartamento, a melhor escola, os melhores médicos. Qual o próximo passo? Vai colocá-lo no testamento? A pergunta ficou suspensa no ar, venenosa e reveladora. Helena olhou para o filho como se o visse pela primeira vez. Viu um homem consumido pela arrogância e pelo medo de perder seus privilégios. A decepção era imensa. Saia da minha casa, Ricardo, disse ela, a voz baixa e gélida. Mãe, saia, agora.
e só volte quando decidir se quer ser meu filho ou apenas meu herdeiro." Ricardo saiu batendo a porta. Mas ele não iria embora. Ele não desistiria tão fácil. De seu quarto de hotel, ele começou a planejar. Se não podia convencer a mãe com palavras, ele usaria outros métodos. Ele precisava provar que Léo e sua avó eram fraudes. Precisava criar um obstáculo, um escândalo, algo que destruísse a imagem imaculada do menino de ouro e abrisse os olhos de sua mãe de uma vez por todas. A guerra estava declarada. E Léo, um menino cujo único desejo era honrar a mãe e ter uma vida de paz, era agora o alvo central. Expulso da mansão, Ricardo não recuou. Pelo contrário, a fúria de sua mãe apenas solidificou sua convicção. Ele via a situação não como uma questão de afeto, mas como uma batalha estratégica pelo controle e pela herança. Sua mãe, cega pela solidão, precisava de um choque de realidade, e ele seria o responsável por aplicá-lo. Seu primeiro passo foi contratar um investigador particular, um homem inescrupuloso chamado Moraes, com a simples instrução de encontrar, ou, se necessário, criar uma mancha na reputação de Léo. Enquanto a rede de Ricardo começava a se fechar, a vida de Léo continuava sua trajetória ascendente. O ápice dessa nova fase veio com o anúncio da Olimpíada de Matemática da escola, uma competição prestigiosa que envolvia as melhores instituições de ensino da cidade. O professor de matemática de Léo, Sr. Andrade, reconhecendo o talento excepcional do aluno, insistiu que ele se inscrevesse. Para Léo, a ideia era assustadora e excitante. A matemática era seu refúgio, um lugar de lógica e ordem em um mundo que por tanto tempo fora caótico. Com o incentivo de Helena, que via em seus olhos o brilho da paixão, ele mergulhou nos estudos. As noites que antes eram de preocupação, agora eram preenchidas por equações e teoremas. Helena comprava-lhe livros, sentava-se ao seu lado enquanto ele resolvia problemas complexos, e seu orgulho era um combustível para a dedicação do menino. Aquela Olimpíada se tornou mais do que uma prova. Era a chance de Léo provar a si mesmo e a todos que ele pertencia àquele lugar, que seu tesouro interior era real. O investigador Moraes rapidamente identificou a Olimpíada como o palco perfeito para o plano de Ricardo. Humilhação pública era a arma ideal. A estratégia foi desenhada com uma crueldade calculista. Léo seria acusado de trapaça. Moraes investigou os alunos da sala de Léo e encontrou o peão perfeito. Matias, um garoto de família rica que, até a chegada de Léo, era o melhor aluno de matemática. A facilidade com que Léo o ultrapassara acendeu em Matias uma chama de inveja e ressentimento, que o dinheiro de Ricardo facilmente abanou e transformou em fogo. O plano era simples. Matias receberia uma cópia da prova final, que Ricardo obteve subornando um funcionário da gráfica que imprimia o material. Matias deveria criar uma cola, um pequeno papel com as respostas mais complexas, e durante a prova, plantá-lo discretamente nas coisas de Léo antes de alertar o fiscal. Chegou o dia da final da Olimpíada. O auditório da escola estava tenso e silencioso. Léo sentia um frio na barriga, mas também uma confiança tranquila. Ele estudara, estava preparado. Helena e Dona Elvira estavam na primeira fileira da plateia, reservada aos familiares, os olhos de ambas brilhando de orgulho e expectativa. A prova começou. Léo leu as questões e um sorriso discreto tocou seus lábios. Ele sabia as respostas. Sua mente trabalhava com velocidade e precisão. O lápis deslizava sobre o papel, transformando problemas complexos em soluções elegantes. Ao seu lado, Matias mal tocava na prova. Ele suava frio, esperando o momento certo. Na metade do tempo, Matias executou o plano. Deixou seu lápis cair e, ao se abaixar para pegar, com um movimento rápido e ensaiado, deslizou o pequeno papel dobrado para dentro do estojo aberto de Léo. Ninguém pareceu notar. Segundos depois, ele levantou a mão chamando o fiscal.
Professor, disse Matias com a voz afetada de quem faz uma denúncia a contragosto. Eu não queria dizer nada, mas eu vi o Leonardo olhando para um papel dentro do estojo dele várias vezes. O tempo no auditório pareceu congelar. O fiscal, um professor rígido de outra escola, aproximou-se da mesa de Léo com uma expressão severa. Posso ver o seu estojo, rapaz? Léo, confuso, entregou o estojo sem entender o que estava acontecendo. O fiscal o abriu e, de dentro, tirou o pequeno papel dobrado. Ao abri-lo, seu rosto se fechou em uma carranca. As fórmulas batiam exatamente com as questões mais difíceis da prova. Inacreditável, disse o fiscal em voz alta, o suficiente para que todos ouvissem. Temos um trapaceiro aqui. A palavra ecoou como um tiro no silêncio. Trapaceiro. Léo olhou do papel para o fiscal, o rosto pálido de choque. Não, eu não. Isso não é meu, gaguejou ele, o pânico subindo por sua garganta. Na plateia, Helena se levantou, o coração disparado. Houve um engano, disse ela, a voz trêmula. Mas era tarde demais. O escândalo já estava criado. Léo foi obrigado a se levantar. Sua prova foi rasgada em sua frente e ele foi escoltado para fora do auditório sob os olhares chocados e acusadores de seus colegas e professores. Foi uma caminhada da vergonha, uma humilhação pública e brutal que desfez em segundos toda a confiança que ele levara meses para construir. Na sala do diretor, Léo chorava, não de culpa, mas de uma impotência desesperadora. Helena e Dona Elvira tentavam consolá-lo, mas a acusação era grave e a prova estava lá. Foi nesse exato momento que a porta da diretoria se abriu. Era Ricardo. Ele entrou com uma expressão de profunda e ensaiada decepção, o celular na mão, como se tivesse acabado de receber a notícia. Ele olhou para o menino chorando, para sua mãe transtornada, e balançou a cabeça com um suspiro pesaroso. Seu olhar encontrou o de Helena, e ele desferiu o golpe de misericórdia, a frase que ele preparara para aquele exato momento. Eu não disse, mãe, falou ele, a voz carregada de uma falsa compaixão que mal escondia o triunfo. Eu não te avisei? Essa gente não muda. Você não pode transformar um rato do esgoto em um príncipe. As palavras de Ricardo caíram na sala do diretor como ácido, corroendo o pouco de esperança que restava. Você não pode transformar um rato do esgoto em um príncipe. Por um instante, o mundo de Helena vacilou. A prova contra Léo, a acusação formal, o olhar triunfante de seu próprio filho. E tudo era um turbilhão. Mas então ela olhou para Léo. Viu o rosto do menino que limpava o túmulo da mãe com uma devoção sagrada. O menino que chorou de gratidão por uma cama quente. O menino cujos olhos brilhavam ao resolver uma equação. E a dúvida se dissipou, substituída por uma fúria fria e uma clareza absoluta. Cale a boca, Ricardo, disse ela, a voz baixa, mas vibrando com uma intensidade que fez seu filho recuar um passo. A única coisa do esgoto que eu vejo nesta sala é a sua alma. Ela se virou para o diretor, um homem que agora parecia pequeno e desconfortável em sua própria cadeira. Meu protegido, Leonardo Alves, não trapaceou. Ele foi vítima de uma armação cruel, e eu vou provar. Até lá, ele ficará suspenso, como mandam as regras. Mas quando a verdade vier à tona, espero que esta instituição tenha a decência de pedir perdão a uma criança inocente. Sem esperar resposta, Helena colocou um braço protetor ao redor dos ombros de Léo e, com Dona Elvira ao seu lado, guiou-os para fora da sala. Ricardo ficou para trás, o sorriso presunçoso vacilando em seu rosto. Ele esperava lágrimas e desespero de sua mãe, não aquela declaração de guerra. A viagem de volta ao apartamento foi feita em um silêncio pesado e doloroso. Léo encolheu-se no banco de trás, o corpo pequeno e rígido. Ele olhava pela janela, mas não via nada. A humilhação o havia esvaziado, deixando apenas uma vergonha oca. Ele era o menino da favela, o menino do lixo, o trapaceiro. Talvez Ricardo estivesse certo o tempo todo.
Talvez ele não pertencesse àquele mundo de escolas boas e apartamentos limpos. Talvez sua presença ali só trouxesse problemas para as pessoas que ele amava. Helena, me desculpa, sussurrou ele, a voz quase inaudível. Talvez seja melhor eu e a vovó voltarmos. Nunca mais repita isso, Leonardo, cortou Helena, a voz firme, mas cheia de uma dor profunda. Ela o olhava pelo espelho retrovisor, os olhos marejados. Sua casa é conosco, a culpa não é sua. A culpa é da maldade dos outros, e nós vamos lutar contra ela. Naquela noite, a atmosfera no apartamento era sombria. Dona Elvira, com a sabedoria silenciosa de quem já viu muita injustiça na vida, preparou um chá e ficou ao lado do neto, afagando seus cabelos, sem dizer nada. As palavras eram inúteis. Apenas a presença importava. Léo se trancou em seu quarto. A escrivaninha, antes um lugar de descobertas e alegria, agora parecia um monumento à sua humilhação. Os livros de matemática o encaravam como acusadores. Ele se sentia um impostor, uma fraude. Aquele tesouro que sua mãe dizia que ele tinha no peito, ele não sentia mais. Só sentia um buraco. Enquanto Léo enfrentava sua noite escura da alma, Helena preparava-se para a batalha. Assim que Léo e Elvira se recolheram, ela fez a única ligação que importava. Afonso, disse ela ao telefone, a voz controlada, mas letal. Aconteceu. Ricardo armou para o Léo na escola. Ele foi acusado de trapaça. Foi humilhado publicamente. Houve um silêncio na outra linha. Depois, a voz calma de Afonso. Eu sinto muito, senhora. O que a senhora quer que eu faça? Eu sei que foi ele. Eu senti. Eu quero que você descubra como. Quero provas, Afonso. Encontre o aluno que o acusou, investigue a gráfica que imprimiu as provas, puxe a vida financeira do Ricardo nos últimos dias. Não me importa o custo ou o tempo, eu quero a verdade. E quero usá-la para destruir essa mentira. A caçada começou. Afonso, com a eficiência de um fantasma, mergulhou nas sombras. Enquanto isso, os dias se arrastavam. A notícia da suspensão de Léo se espalhou. Helena recebeu um telefonema polido da escola, informando que uma comissão seria formada. A pressão era imensa. A luz de Léo parecia ter se apagado. Ele mal comia, não falava sobre a escola e passava horas deitado, olhando para o teto. Helena sentiu o medo verdadeiro de perdê-lo, não para Ricardo, mas para o desespero. Numa tarde, ela entrou no quarto dele e o encontrou olhando uma foto antiga de sua mãe, Laura. Ela estaria com vergonha de mim, disse ele, sem olhá-la. Helena sentou-se na cama ao seu lado. Não, ela estaria com o coração partido, vendo a dor que a inveja dos outros te causou. Léo, olhe para mim. Ele ergueu os olhos vermelhos e vazios. Sua mãe te falou de um tesouro. Esse tesouro não é sua inteligência para a matemática. É seu caráter, sua bondade, sua honestidade. É isso que Ricardo e pessoas como ele invejam. É isso que eles tentaram roubar de você. Você vai deixar que eles vençam? Mas eles já venceram, sussurrou ele. Todo mundo acha que eu sou um trapaceiro. Eu não acho. Sua avó não acha, disse Helena, segurando a mão dele. E a verdade tem uma maneira de encontrar a luz. Mas ela precisa que a gente não desista no escuro. Lute, Léo. Não por mim, não pela escola. Lute pelo menino que sua mãe criou. Lute pela verdade. As palavras de Helena plantaram uma pequena semente de esperança na terra devastada da alma de Léo. A luta ainda parecia impossível, mas pela primeira vez em dias, ele sentiu que não estava completamente sozinho nela. 3 dias depois, o telefone de Helena tocou. Era Afonso. Senhora Monteiro, tenho novidades, disse ele, a voz calma de sempre, mas com um fundo de excitação contida. Comecei pelo garoto, Matias. A família dele estava com uma dívida grande de cartão de crédito. Uma dívida que foi quitada integralmente em dinheiro vivo na manhã seguinte à competição. Helena prendeu a respiração. Continue. E tem mais.
Consegui acesso às câmeras de segurança de uma loja em frente à gráfica que imprimiu as provas. Na noite anterior à Olimpíada, às 10h30 da noite, as imagens mostram um carro, o mesmo que o Sr. Ricardo alugou no aeroporto, estacionado do outro lado da rua. Ele se encontra com um homem que mais tarde identifiquei como um funcionário do turno da noite da gráfica. Eles conversam por 5 minutos e o Sr. Ricardo lhe entrega um envelope. Era isso, a peça que faltava, o elo que ligava tudo. A prova não era conclusiva, mas era forte, era o suficiente. Helena sentiu o gelo em suas veias se transformar em fogo. A noite escura estava terminando. A hora do confronto final se aproximava. Com as provas em mãos, Helena não agiu por impulso. Ela agiu com a precisão de um general. Em vez de um confronto privado, ela solicitou formalmente uma audiência final com o Conselho Disciplinar da escola. Seu pedido, redigido por seus advogados, era para discutir novas evidências pertinentes ao caso de Leonardo Alves antes que qualquer decisão final e irrevogável seja tomada. Ricardo, ao ser informado, sorriu com arrogância. Ele viu aquilo como o último suspiro de desespero de sua mãe. "Deixa vir", disse ele ao diretor por telefone. "Será bom para todos verem como ela se recusa a aceitar a realidade. Será o encerramento perfeito." Ele concordou em estar presente, ansioso para assistir à expulsão oficial do rato de esgoto. O dia da audiência chegou. A sala de reuniões da escola, um ambiente solene com uma longa mesa de madeira escura, estava carregada de tensão. De um lado da mesa, sentaram-se Léo, Helena e Dona Elvira. Léo estava quieto, o medo ainda visível em seus olhos, mas havia também uma nova centelha de determinação, acesa pela fé de Helena. Do outro lado, sentaram-se Ricardo, com seu ar de superioridade, e Matias, acompanhado de seus pais, que pareciam extremamente desconfortáveis. O diretor e 2 membros do conselho presidiam a reunião. O diretor iniciou, recapitulando o incidente lamentável e a prova irrefutável da folha de cola. Ricardo acrescentou seu veneno, falando sobre a tristeza que sentia e a importância de manter a integridade da instituição. Quando chegou a vez de Helena falar, ela se levantou calma e imponente. "Obrigada, senhores. A integridade é, de fato, o tema do dia", disse ela, sua voz ressoando na sala. "Gostaria de começar fazendo uma pergunta aos pais de Matias." Ela projetou na parede um extrato bancário, mostrando o pagamento da dívida do cartão de crédito. "Esta é uma transação referente à sua conta. Uma dívida considerável, paga em dinheiro vivo na manhã seguinte à Olimpíada. Fico feliz por vocês, mas a origem de uma quantia tão grande e repentina certamente tem uma explicação, não?" O casal gelou. O pai de Matias gaguejou, falando de economias, mas a mentira era frágil. Matias encolheu-se na cadeira, o rosto pálido como cera. Helena não esperou pela resposta. "Talvez o meu filho Ricardo possa ajudar a esclarecer", continuou ela, e a imagem na parede mudou. Era o vídeo da câmera de segurança. Em silêncio, a sala assistiu à cena granulada do carro de Ricardo, do encontro noturno, da entrega do envelope. "Ricardo, querido, você parece ter um interesse particular em gráficas. Poderia nos explicar o que o levou a um encontro clandestino com um funcionário na véspera da prova que definiria o futuro acadêmico do menino que você tanto despreza?" O silêncio na sala era total. A arrogância de Ricardo se desfez como vidro, substituída por um pânico puro e descontrolado. Isso não prova nada. É uma montagem, uma coincidência", ele vociferou, a voz subitamente esganiçada. O diretor e o conselho olhavam de Ricardo para as telas. Os rostos, uma mistura de choque e horror. A armação estava clara. "Você tem razão, Ricardo. Isso não prova o que estava no papel", concordou Helena. "Mas há uma prova que é irrefutável." Ela se virou para Léo. "E essa prova está nele."
Foi nesse momento que Léo, sentindo a força de todos que acreditavam nele, levantou-se. Sua voz, embora ainda a de um menino, soou clara e firme na sala. Eu não precisei daquele papel, disse ele, olhando não para Ricardo, mas para o diretor. Eu posso provar. Antes que alguém pudesse reagir, Léo caminhou até o quadro branco que ficava em um canto da sala. Pegou um marcador e, de costas para todos, ficou em silêncio por um instante. Ele não estava apenas resolvendo um problema. Estava reescrevendo sua história. A questão 7, disse ele, era a mais difícil. Envolvia o cálculo da área de uma hipérbole irregular. E então ele começou a escrever. Números, letras e símbolos fluíam do marcador com uma segurança e elegância que hipnotizaram a sala. Ele não estava apenas copiando uma resposta memorizada. Ele estava demonstrando o processo, explicando o raciocínio por trás de cada passo, como se fosse o próprio professor. Sua força de caráter não estava em gritar ou acusar, mas naquela demonstração de dignidade e domínio. Seu talento, por sua vez, estava ali, inegável, preenchendo o quadro branco com a linguagem universal da lógica. Era a sua verdade, pura e incontestável. Quando terminou, ele circulou a resposta final, que bateu perfeitamente com o gabarito oficial da prova, que o diretor tinha em mãos. Léo se virou, o rosto não mais de uma vítima, mas de alguém que havia reivindicado sua honra. Aquele ato de genialidade silenciosa foi o golpe final. Matias, que observara tudo com uma mistura de admiração e culpa, desabou. É verdade, soluçou ele. Foi tudo uma armação. O Ricardo me pagou. Ele me deu a cola e mandou eu colocar nas coisas do Léo. Me perdoa, Léo. Eu sinto muito. A confissão explodiu na sala, selando o destino de Ricardo. Exposto, humilhado, derrotado não por uma investigação, mas pela inteligência pura e pelo caráter de um menino que ele tentara destruir, Ricardo ficou sem palavras. Ele olhou para a mãe, mas não viu fraqueza em seus olhos, apenas a justiça fria e o fim de sua farsa. O diretor, pálido, levantou-se. Leonardo, em nome desta escola, eu peço as mais profundas e sinceras desculpas. Nós cometemos um erro terrível. O clímax havia passado. A verdade, como Helena prometera, havia encontrado seu caminho para a luz, não com um grito, mas com a beleza silenciosa de uma equação resolvida no quadro negro. Após a confissão de Matias, o que se seguiu na sala de reuniões não foi um debate, mas o desmoronamento de um mundo. Ricardo, pálido e trêmulo, tentou balbuciar uma negação, mas seu olhar encontrou o de sua mãe. E ele viu ali não uma réstia de afeto onde pudesse se agarrar, mas a fria e implacável decepção de um juiz. Helena levantou-se uma última vez, não para se dirigir ao conselho, mas diretamente a ele. O legado do seu pai, que você tanto se preocupou em proteger da ameaça de um menino inocente, disse ela, a voz desprovida de qualquer emoção, será usado para reparar o mal que você causou. A escola receberá uma doação para criar um fundo de bolsas para alunos carentes, em nome de Leonardo Alves. Matias terá o acompanhamento psicológico que evidentemente precisa. E você, Ricardo, a partir de hoje está por sua conta. O dinheiro que você tanto ama não o encontrará mais. Foi uma sentença de morte para o homem que Ricardo era. Despojado não apenas do afeto, mas da fonte de seu poder e arrogância, ele se tornou uma figura patética. Sem dizer uma palavra, ele se virou e saiu da sala. Um homem que entrava como um leão e saía como um fantasma. Ele voltou para Londres dias depois, não como um executivo bem-sucedido, mas como um exilado, para enfrentar o eco de seus atos e o silêncio de uma conta bancária que não seria mais reabastecida. A justiça para ele não foi a prisão, mas o vazio. Na escola, a retratação foi imediata e completa.
Em uma assembleia com todos os alunos, o diretor não apenas pediu desculpas públicas a Léo, mas contou a história de sua integridade, culminando na entrega da medalha de ouro e do troféu da Olimpíada de Matemática. Ao receber o prêmio sob o aplauso estrondoso de seus colegas, Léo não sentiu arrogância, mas uma paz profunda. A honra que ele tanto prezava havia sido restaurada. A partir daquele dia, ele não era mais o menino que foi acusado, mas Léo, o gênio da matemática que era honesto demais para ser derrotado. Ele fez amigos verdadeiros, que o admiravam não por sua história triste, mas por quem ele era. A vida encontrou um ritmo feliz e tranquilo. Dona Elvira, com seu tratamento em dia, redescobriu o prazer de caminhar sem dor. Ela passava as tardes cuidando de um pequeno jardim na varanda do apartamento e cozinhando as comidas preferidas do neto. A alegria havia retornado ao seu rosto. Helena, por sua vez, rejuvenesceu. O vazio de sua vida fora preenchido por um amor tão real e forte que transformou sua existência. A mansão, antes um mausoléu de lembranças, agora era frequentemente palco de jantares de domingo, com o som da risada de Léo e das conversas animadas de Dona Elvira. Um ano depois, em uma tarde ensolarada de inverno, os três voltaram ao cemitério da Consolação, o lugar que fora o início de tudo. Mas a paisagem era diferente. O túmulo de Laura Alves não era mais uma simples cruz de cimento. No lugar, havia uma bela lápide de granito claro, com suas letras gravadas em dourado. Laura Alves, mãe amada, memória eterna. Ao redor, um pequeno jardim de violetas e lírios brancos florescia, cuidado toda semana. Léo, agora um pré-adolescente mais alto e com a confiança tranquila de quem encontrou seu lugar no mundo, ajoelhou-se e limpou uma folha que caíra sobre o nome da mãe. Ele não chorava mais. Em seu rosto havia um sorriso sereno. "Oi, mãe", sussurrou ele como sempre fazia. "As coisas estão bem, muito bem. Eu tirei 10 em física, a senhora nem ia acreditar. E a vovó Elvira está fazendo fisioterapia e não sente mais dor. Eu queria que a senhora a visse." Ele fez uma pausa e olhou para trás, onde Helena e Dona Elvira o observavam de mãos dadas. Ele acenou para que se aproximassem. "Mãe", continuou ele, quando as duas pararam ao seu lado, "eu quero que a senhora conheça umas pessoas. Esta é a vovó Helena." Ele segurou a mão de Helena. "Ela tem o coração mais bonito que eu já vi. Foi ela que me ensinou que a gente nunca deve desistir da verdade." Helena sentiu as lágrimas quentes rolarem por seu rosto, mas eram lágrimas de pura felicidade. "E mãe", disse Léo, com a voz embargada pela primeira vez, "acho que finalmente entendi o que a senhora quis dizer sobre o tesouro. Ele não estava só dentro de mim. Ele estava aqui, esperando por nós o tempo todo." Naquele momento, olhando para o rosto daquele menino que havia ressignificado sua vida, Helena soube que era a hora. "Léo", disse ela, a voz suave, "sua mãe lhe deu a vida e o maior tesouro de todos, que é o seu caráter. E eu sei que ninguém nunca vai substituí-la. Mas eu queria te pedir uma coisa. Você me aceitaria não apenas como sua avó, mas você me daria a honra de ser sua mãe também? Gostaria que eu o adotasse para que sejamos uma família para sempre, no papel e no coração?" Léo olhou de Helena para Dona Elvira, que sorria entre as lágrimas, e depois para a lápide de sua mãe, como se pedisse sua bênção. E no silêncio daquele lugar sagrado, ele sentiu uma paz avassaladora. Ele se virou para Helena e, com o coração transbordando, a abraçou com força. "Sim", foi tudo o que ele conseguiu dizer. "Sim, mãe." Os três ficaram ali, abraçados. Um menino que encontrou uma mãe, uma mulher que encontrou um filho e uma avó que viu sua família florescer novamente. Eles eram a prova de que a família não é definida apenas pelo sangue, mas é forjada nos laços inquebráveis do amor, do cuidado e da resiliência. Ao saírem do cemitério, caminhando juntos, sob a luz dourada do fim da tarde, a história se completava.
O menino pobre que limpava um túmulo com lágrimas de saudade havia encontrado não apenas um lar, mas a si mesmo. Ele honrou sua promessa. Ele se tornou um homem bom. E no processo, mostrou ao mundo que a mais pura forma de riqueza é um coração capaz de amar. E que a luz da bondade pode, de fato, nascer nos lugares mais esquecidos e brilhar para sempre. Agora, eu quero saber se você gostou dessa história. E quero saber de qual cidade ou estados você está assistindo. Se curtiu a história, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para ver mais histórias como essa todos os dias.